Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura. O nosso assunto hoje é Barroco, um assunto muito importante na linha da história da literatura e também muito abordado no Enem, tá bom? Então, para começar, contextualizando o Barroco, ele se dá, na sua maior parte, no século XVII, se estende até o 18, mas o século de maior acontecimento aí do movimento é o 17, tá bom? Que é o seu início aí de desenvolvimento. Gente, o barroco também pode ser chamado de seiscentismo, tá? Então pode aparecer esse termo em alguma prova. Por que seiscentismo? Porque começa realmente nos anos 1600, tá? Então 1600 e alguma coisinha, que é o século 17, tá bom? Então, por isso esse outro termo. Lembrando que barroco também é chamado de arte da contradição, arte do dualismo, tá? Então, vamos nos atentando a esses termos. Temos aqui um quadro ilustrando bem, né, visualmente, essa contradição do barroco, esse contraste, né, luz e sombra, que os artistas tanto exploravam nas artes visuais, né, nos quadros. Então, um quadro aqui de El Greco, né, um grande artista desse período. Então, gente, o contexto em nível europeu, né, em nível mundial, é a crise do Renascimento, né? Então o Renascimento não estava mais em alta, e é no período de contra-reforma, tá? Como vocês sabem, aconteceu a reforma religiosa, a Igreja Católica perdeu o poder e aí tentou um contra-ataque, né? Tentou retomar esse poder com a contra-reforma, tá? Então se utilizou das artes para fazer isso, né? Para catequizar novamente, para ganhar fiéis e, consequentemente, poder novamente. No Brasil, nós estávamos na era colonial, então nós éramos colônia de Portugal ainda. Por que isso é importante? Porque isso vai aparecer na literatura. Os escritores deixaram isso muito claro. Isso vai aparecer na literatura, vai ser temática e vai ser inclusive uma temática de crítica, né? Vai ser motivo de crítica em muitos aspectos. Então, o que a gente tinha nessa era colonial aqui no Brasil, nesse século XVII? Cultivo da cana-de-açúcar, e a gente tem esse cenário, né, de engenho, de senhores de engenho, isso vai aparecer na literatura. Invasão holandesa à Bahia, isso vai ser interessantíssimo, principalmente na poética de Gregório de Matos, porque ele vai fazer crítica a isso. A exploração da Bahia. Então, ele, como um bom baiano, fez essa crítica, que a gente vai ver mais à frente. E publicação de Prosopopeia, em 1601, dessa obra literária, que foi quem deu abertura a esse movimento aqui no Brasil. Em termos de características, nós temos o seguinte: dialéticas, ou dualidades, contradições, aí, opostos. Nós temos temáticas opostas sendo trabalhadas nessa literatura, como temáticas. Então, são palavras, né, são antíteses que vão aparecer, mas que não vão ser só antíteses. Né? A gente tem que ir além da antítese, a alma, corpo, vida, morte. Então, não são só palavras opostas, né? São significados opostos, são ideias opostas que vão ser discutidas, trabalhadas. Porque o homem, nesse período, estava em conflito, é um período conflituoso entre a religião e a vida humana. Então, Deus e o homem. Esse vai ser o maior contraste que a gente vai ter aqui nesse momento. Então, tudo vai girar em torno disso, tá? Essa dúvida. Devo seguir exatamente o que a igreja me diz, o que Deus quer, ou eu devo seguir
o que a minha mente manda, o que o meu coração pede. Tá? Então, esse homem vivia em conflito, e esse conflito vai aparecer na literatura. Então, nós temos algumas dialéticas aqui: alma, corpo, vida e morte, claro e escuro, prazer e pecado, desejo e culpa. Né? Então, mais à frente, a gente vai ver um pouquinho dessas temáticas sendo trabalhadas em textos. Então, o conflito era esse que eu falei para vocês: valores divinos versus valores humanos, né? O que seguir? Quais valores eu devo seguir? Tá? Temáticas, passagem do tempo. Foi muito explorada essa temática, principalmente por Gregório de Matos, né? São dois autores que eu vou tratar hoje aqui com vocês, que foram autores brasileiros desse período, tá? E Gregório de Matos se destaca aí pela passagem do tempo, né? O que é fugaz, né? O que é passageiro. E a salvação, que foi uma temática muito tratada nesse momento, óbvio, porque se tratava de uma arte religiosa como um todo. Então, o estilo, né, rebuscado, ornamental, existe um enfeite na linguagem, né? Essa ornamentação na linguagem vai aparecer com palavras rebuscadas, tá? Cultismo e conceptismo. Galera, vamos lá entender isso aqui. Existiam duas correntes dentro do barroco, né? Eram dois modos de escrever diferentes, tá? Existia uma linha chamada cultismo, que nada mais era do que jogo de palavras. O cultismo aparece mais na poesia, tá? Aparece mais na poesia. E o Gregório de Matos vai fazer muito uso disso, jogo de palavras. Então, até essas antíteses vão aparecer, né? Essas dualidades, as palavras opostas. Então, assim, existia uma busca de perfeição, né? De um estilo perfeito de se escrever e de mexer aí com as emoções humanas, que não se esqueçam. O objetivo aqui era mexer com as emoções humanas, com a mente humana, a fim de catequizá-las, né? A fim de instruí-las religiosamente, de fazer com que elas seguissem a religião, voltassem à igreja, né? Servissem a Deus novamente. Então, cultismo, jogo de palavras. Conceptismo, jogo de ideias, tá? Jogo de conceitos. Então, gente, se utiliza de algumas figuras de linguagem, né, para se conseguir esse conceptismo, mexer com a mente. Você joga com ideias, faz com que o leitor pense mais, tá? Então, jogo de conceitos, requinte expressivo, utilização de paradoxos, alegorias, antíteses, que a gente vai ver mais à frente na escrita do padre Antônio Vieira, tá? Então, cultismo aparece mais na poesia, conceptismo aparece mais na prosa. Cultismo teve como representante Gregório de Matos, conceptismo, padre Antônio Vieira, tá bom? Então, já começando aqui, tá? Padre Antônio Vieira foi um padre jesuíta, tá, gente? Que veio de Portugal para o Brasil. Então, esse período aqui vai ser esse período em que os jesuítas tentam catequizar o máximo de pessoas possível aqui no Brasil, né? Inclusive os indígenas. Então, eles se utilizaram da arte para conseguir esse objetivo também. Aí é exemplo o barroco, né? O teatro que foi utilizado também para encenar peças religiosas para que os índios se convertessem, né? Seguissem a fé, professassem a fé católica. Então, toda essa história que vocês já sabem, tá bom? Então, o padre Antônio Vieira foi um padre jesuíta, né? E o estilo dele, conceptista, como eu já falei para vocês, foi um cara que teve um poder de oratória fantástico, né? Só em dizer que era um padre, né? Que sabia se utilizar muito bem das palavras, né? Tinha muito poder da oratória que os gregos tanto pregavam, né? É a arte de falar bem, gente. Esse cara aqui, ele tinha essa arte de falar bem. Então, ele se utilizava da Bíblia, gente, para embasar os seus argumentos, para embasar os seus textos, tá? Mestre da retórica. Ora, mestre de falar bem, né? De convencer por meio do discurso. Era o que ele fazia, tá? Ele era um padre, então ele se utilizava da literatura e da Bíblia para convencer as pessoas do que ele queria, tá? Então, o interessante é que ele também foi
Um cara que lutou por algumas causas sociais, né, que precisavam aí de serem faladas, né, de alguém para lutar mesmo por isso na época, tá bom? Então, ó, defesa do índio e da colônia, tá? Ele foi um cara que denunciou, de certa forma, por meio da sua literatura, algumas injustiças cometidas aos indígenas e também a escravos, tá? Então isso vai aparecer no sermão dele. Gente, a obra dele é Sermões, tá? É um livro que reúne todos os sermões que ele escreveu, que ele proferiu ali naquela época, tá bom? Então existem os sermões mais conhecidos, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, né, que ele fala contra a escravidão dos índios. É muito interessante esse sermão, tá? Procurem tá aqui os temas, né, dos sermões, pesquisem, é muito interessante, né? Esse padre foi de uma inteligência assim fantástica, né? De um modo de escrever absurdo. Então, muito interessante para a gente ler. Sermão da Sexagésima, tá? Que ele fala sobre a arte de pregar. Ele fala o que é realmente ser um pregador, né? Como é que um pregador deve se portar, como é que ele deve falar, como deve escrever. Então, é muito interessante. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Então, ele, na verdade, pediu para que Deus se posicionasse a favor dos portugueses, né? Católicos, na expulsão dos holandeses, que eram protestantes. Então, gente, é óbvio que existia uma rivalidade nessa época, existia uma briga, né? Uma guerra travada aí, católicos versus protestantes. Ora, o protestantismo tinha feito com que a igreja perdesse poder com a reforma religiosa. Então, o objetivo dos católicos com a contra-reforma era ser contra os protestantes, era ter poder novamente, assim como tinha na Idade Média, tá bom? Então, muito interessante, tá bom? E aqui tem os aspectos formais da obra dele, que é a apresentação da obra, né, como se fosse uma introdução. Aí tem o desenvolvimento, que é a parte da argumentação, defesa de ideia, e depois a conclusão. Esses termos aqui parecem um pouco estranhos, talvez, né, porque não fazem parte do nosso vocabulário cotidiano, porque são temas relacionados também à religião, tá? Então, introito, né? É como se fosse a introdução que o padre faz, né, no seu discurso, no seu sermão, tá bom? E peroração é a conclusão, também é um termo religioso, tá certo? Então vamos lá. Gregório de Matos, Gregório de Matos. Esse cara teve a poesia, tá, gente? Se for poeta, ele teve a poesia dividida em 3 temáticas, tá? Considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, independente de época, assim, né? De todos os tempos. Foi um dos maiores escritores, muito bem aclamado pela crítica literária. Então, assim, esse cara escreve a partir de 3 temáticas, tá? Ele tem a poesia lírica, que é também a poesia amorosa. Ele tem a poesia sacra, que é a poesia religiosa. E ele tem a poesia satírica, que é a poesia de crítica, tá, gente? Então vamos lá. O que esse cara falava na lírica? Fugacidade da vida, tá? Ele dizia que as coisas são passageiras, ele analisava isso. Nossa, como as coisas, né, são passageiras, passam rápido. Então o que é que a gente leva mesmo dessa vida, tá? Então era uma literatura meio filosófica, né? Analisando mesmo a vida, tá bom? No entanto, a mensagem que ele tentava passar era: aproveite a vida, aproveite seu dia, carpe diem, né? Ideal grego de vida. Então, idealização amorosa, né? Em relação ao amor, ele tratava o amor como algo elevado, como algo divino, tá? Então, ele idealizava o amor. Também estamos falando aqui do século XVII ainda, né, gente? Então, ao mesmo tempo, ele já tratava do amor de uma forma muito ousada para a época, né? O Gregório de Matos, na verdade, foi um cara muito ousado para a época dele. Ele estava anos-luz à frente da sua época. Tanto que
ele foi muito perseguido, tá? Inclusive pela igreja, pela política. Ele chegou a ser posto, né, para fora do Brasil, viveu na Angola até o último ano da sua vida, que foi quando ele voltou ao Brasil, tá bom? Então ele foi desterrado, né? Ele perdeu o direito de viver na sua terra, Brasil, e foi viver na Angola, mas um ano antes da sua morte ele conseguiu voltar ao Brasil, tá bom? Então ele sofreu perseguição política mesmo, porque ele tinha uma língua solta, né? Como a gente costuma dizer. Ele não tinha cuidado com as palavras, ele realmente criticava, mexia com muita gente que era poderosa na época, tá? Gregório de Matos foi chamado de o Boca do Inferno, para vocês terem uma ideia. Foi um codinome dado a ele justamente pelo ardor das suas palavras, né? Por criticar muito mesmo. Então ele usava palavras que não eram utilizadas naquela época, ele falava de modo que não era próprio para aquela época, né? Principalmente para esse movimento, que era um movimento religioso. Então, assim, olha em relação ao amor, como ele foi ousado, né? Ele falou de erotismo, obscenidade, de amor físico, né? Toque, carnal. Então, isso era um absurdo para a época, aparecer na literatura, a literatura que falava só daquele amor inocente, né? Daquele amor proibido. Então, ele foi muito ousado para a época dele. A poesia sacra, tá? Que é a poesia religiosa, ele fala sobre valores divinos e humanos, tá? Então, valores teocêntricos e valores antropocêntricos, versos, né? Então, observe que ele faz aqui um comparativo, tá? A todo momento ele está ali dizendo, olha, Senhor, eu pequei, eu sou pecador, porque eu sou homem, e o Senhor é Deus, né? E concede o perdão. Então, assim, ele fazia um paralelo aí entre esses valores religiosos e humanos. Arrependimento perante Deus, né? Poxa, a poesia dele, na sua maior parte, era de arrependimento, né? A poesia sacra. Desejos do corpo versus salvação da alma. Então, olha o quanto ele mostrava aqui um homem duvidoso, né? Um homem que sente vontade, né? Tem vontades carnais, vontades humanas, e se vê preso ao medo de não ter a salvação, de não ter o perdão, né, diante de Deus. Então a poesia sacra dele é muito interessante também, tá? E a poesia satírica, gente, que é a poesia de crítica. Ele criticava a igreja, criticava alguns membros da igreja, né, do clero, criticava a política, criticava o sistema como um todo, escravidão e tudo mais, tá? Então, ele foi muito importante para fazer essa denúncia na época, tá? Criticar todos os setores da sociedade baiana. Então, assim, ele criticou mesmo essa exploração, né, que estava tendo na Bahia. E tem uma parte de um poema dele que ele diz que cidade Bahia, madrasta, madrasta para os nativos e madre para os de fora, né? Ou seja, a Bahia maltratava, né? Ou seja, a vida dos nativos era uma vida difícil, né? Era como ele comparou, olha a alegoria que ele faz, né? Ele compara a cidade a uma madrasta para os filhos, né? Para os nativos, são os filhos. E uma mãe, uma madre, né? Uma mãe para os de fora, ou seja, para os estrangeiros. Olha que crítica, né? Olha que inteligência de escrever isso, tá? Então, ele criticou muito, principalmente a cidade da Bahia, né? Porque ele era baiano. Truculência verbal, caricatura, ofensa, cinismo. Então, gente, a linguagem dele é pesada para a época, ele criticava mesmo, tá? Então, humor corrosivo, né? Ele joga, assim, às vezes algum humor, mas é um humor pesado, né? Um humor com um tom de deboche, tá? Então, esse cara aqui foi o debochado da época, tá? Então, muito interessante, Gregório de Matos. E agora, eu trago para vocês
exemplos, tá? Exemplos de textos desses dois autores. O primeiro é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é do Padre Antônio Vieira, tá bom? Então, vamos ler. Pelo menos uma parte para a gente entender um pouquinho do que ele quis dizer, tá? Então, lembra, gente, conceptismo aqui, tá? Vocês vão ver nesse discurso, nesse sermão, esse jogo de ideias, o quanto ele tenta mexer com a mente do leitor, tá bom? E lá do ouvinte, né? Quando ele falava esse sermão. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Então, olha a pergunta, né, gente? Olha a pergunta de tom filosófico. Olha o quanto ele mexe com a ideia da gente, tá? Então, conceptismo, isso aqui. Ele está mexendo com a nossa concepção, com a nossa ideia. Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira doutrina que eles dão, a não querem receber. Então aí vocês fazem a leitura do resto, tá? Mas vocês vão perceber o seguinte, olha quantos questionamentos ele faz, né? Falando sobre corrupção, sobre as pessoas, né? O sal da terra, ou seja, os cristãos, né? As pessoas que estão ali servindo a Cristo, né? Então, ele faz alguns questionamentos. Por que tem tanta corrupção, né? Pessoas que se dizem cristãs, que deveriam ser o sal da terra. Então, por que é que isso está acontecendo? É porque elas não querem ser o sal? É porque elas são hipócritas? É porque elas não conhecem a verdade? É por quê? Então, ele faz diversos questionamentos aqui, tá bom? E aqui, um poema do Gregório de Matos. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu amo esse poema dele, eu acho bem interessante, acho que dá para ver várias características do barroco, tá? Gente, alguns críticos literários dizem que em Gregório de Matos nós conseguimos ver praticamente todas as características do barroco, tá? Então ele foi o autor mais completo desse movimento aqui no Brasil. Lembrando que o padre Antônio Vieira era português, mas escreveu aqui, tá? E o Gregório de Matos era brasileiro. No entanto, estudou em Portugal. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tenha para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a. E não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, gente, olha quanto jogo de palavras, né? Ele faz aqui. Olha a metáfora, né? Comparação que ele utiliza aqui, né? Ele diz que é como ovelha. Então, se ele diz que é uma ovelha, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, né? Olha a metáfora, né? Ele diz que é uma ovelha. Então, fazendo alusão a histórias bíblicas. Quando ele diz aqui sacra história, né? É a Bíblia, né? São as Sagradas Escrituras. Então, ele diz que pecou sim, mas ele diz que quanto mais peca, mais perdão, né? Ele tem de receber, né? De Deus ali.
Então ele diz que pecou, que está desgarrado, mas assim como na Bíblia fala, né, que a ovelha é resgatada, ele pede para Cristo também o resgatar, né, para que Cristo não perca a glória nele, estando perdido. Então, olha a inteligência, né, gente, dessa escrita, olha o poder, né, de convencimento aqui utilizado nessa literatura, nesse poema, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado. Pesquisem mais, leiam mais, procurem outros poemas de Gregório de Matos, procurem outros sermões do Padre Antônio Vieira, tá bom? E lembrando, né, vale sempre a pena conferir e dar uma pesquisada a mais. Galera, muito obrigada pela atenção. Até a próxima.